Quando eu estava na faculdade, eu sempre esperava um evento chamado Dia dos Clubes. Dezenas de diferentes clubes e organizações montavam mesas e estandes e tentavam convencer os estudantes a se associarem. Eu adorava porque tinham muitos clubes interessantes, tipo o clube de xadrez, o clube de tênis. O grupo de apicultores, o grupo de LARP. Não, peraí. O que é um clube de LARP? O LARP é um RPG de ação ao vivo. Tipo quando você se fantasia como se fosse de outro século e luta batalhas. É um clube muito divertido. Não tem como isso ser uma coisa que as pessoas fazem. Sim, pesquisa no Google. Olha, tem espadas, escudos, tem bastões. Não. Eu tenho um spray que eu uso como poção. Não, isso não existe. Você é tão... Existem muitos clubes diferentes, tipo o Clube de Debates e a Sociedade de Biologia Marinha. Havia mais de 100 opções diferentes e cada um deles querendo te convencer a se inscrever. Eu fundaria um clube para fazer um trabalho social e voltado ao meio ambiente também. Um clube de teatro. Um clube onde as pessoas pudessem se libertar, pudessem ser quem elas são. Clube de futebol, talvez. Gosto bastante de futebol, se tivesse um clube ia ser bacana. Música eu acho que seria mais o meu foco. Se eu fosse criar uma arte hoje, seria em música. Um clube, alguma coisa relacionada à arte, escultura. Eu fundaria um clube com práticas esportivas, mentes jovens, para ideias para o mundo. Clube de ajuda mútua, né, o próximo, acho que é bacana. Eu costumava achar que ser cristão era como entrar em um clube. Se inscreva, frequente reuniões, vista camisetas iguais, obedeça às regras e está dentro. Sim, mas o cristianismo não é um clube em que você entra. Não é determinado por algo em que seus pais creem, onde você vai aos domingos de manhã. Sim, e ser cristão é bem mais do que apenas crer em Deus. Muitas pessoas creem em Deus, mas não se consideram cristãs. Então, o que significa ser cristão? No Novo Testamento se descreve assim: portanto, se alguém está em Cristo, é a nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É toda uma vida e se baseia em uma relação com Deus através de Jesus. O Evangelho de João diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João está dizendo que nossa relação com Deus é como a relação de um pai com o seu filho. A Bíblia usa a linguagem relacional para descrever o ser cristão, como pai e filho, ou amigos próximos, ou até marido e mulher. Nós nos conhecemos quando tínhamos 15, 16 anos, mais ou menos, e... Então, eu sou mais velho. Por só 6 meses. Isso. Eu já tinha ouvido falar na Rachel, e aí eu a conheci, mas não sabia que era a mesma pessoa. Eu sabia o nome dela, mas não liguei àquela pessoa. E aí eu resolvi pedir a uma amiga em comum o e-mail dela. E na época isso era muito sério. Aí eu pensei, olha, essa mesma pessoa. Eu tinha ouvido falar e eu tinha gostado do que eu ouvi, mas não a conhecia. Antes do Facebook, tinha o MySpace. E antes do MySpace, tinha o MSN Messenger. Você pegava o endereço de e-mail de alguém, adicionava no MSN e era tipo um chat. Você começava a bater papo e eu era muito, muito bom no MSN. E tinha um jeito de você aparecer offline. E ninguém via que você estava conectado. Mas eu ficava lá esperando, eu era universitário na época. Então, assim que ela ficava online, eu mudava de offline para online e dizia: ai, minha nossa, quais são as chances dos dois ficarem online ao mesmo tempo? Sim. E aí eu começava a falar com ela e me concentrava totalmente nisso por 1 hora. E aí a gente se via em festas a cada 6 meses, mais ou menos, porque você morava longe de mim. Isso, a gente morava em cidades diferentes, eu tentei fazer tudo o que eu pude. Eu fiquei amigo dos amigos dela, fiz amizade com o irmão dela, para poder conviver mais com a Rachel. Eu lembro de uma vez que nós decidíamos que íamos fazer uma trilha ou algo assim. Eu acho que o Ben Ele foi, sim. também. Ele estava O Ben dirigindo. foi. E aí nós molhamos o banco dianteiro do carro pra
Quando foram me que pegar. nenhum dos dois sentasse na isso aí. frente. Foi tipo, a janela ficou aberta ontem à noite, aí o banco da frente está encharcado. Nós sentamos atrás e falamos o caminho todo até... Nós subimos Gross Grind. Eles jogaram água. Aonde nós Então, fomos? Que lugar era Grosse aquele? Grind. Foi horrível. Foi uma trilha horrível. Pra mim foi ótimo. Nos casamos bem jovens. Eu tinha 21 e você tinha 20, né? Eu tinha 21 também. Os dois tinham 21. O pedido de casamento foi em alto estilo. Eu Foi tinha fantástico. subido um dia antes o Gross Grind, uma estação de esqui local. Eu procurei um lugar na floresta todo coberto de neve. Os meus amigos subiram mais cedo naquele dia e colocaram 25 lanternas e fizeram uma trilha com rosas e morangos cobertos de chocolate, essas sofá coisas. feito de neve. Aí eu falei, vem aqui comigo, eu quero te mostrar uma trilha legal que eu conheço. Aí nós fizemos a curva e de repente tudo parecia Nárnia. É claro que ela sabia. Eu Você não sabia, né? Eu só comecei a desconfiar quando estávamos andando na neve e ele segurou a minha mão e aí me puxou para aquele lugar. Eu pensei que a gente ia para uma trilha, mas eu percebi que tinha alguma coisa errada quando eu tropecei e ele continuou me puxando. Eu pensei, Verdade, mas como eu te arrastei. assim? Ele não costumava agir desse jeito, então eu pensei que ele tinha alguma coisa em mente. Eu lembro que Eu conferi disse sim. o anel com as luvas de snowboard. A destreza com luvas de snowboard é muito ruim. Eu tava tentando olhar minha bolsa pra ter certeza que o anel tava lá. Eu tava muito nervoso. E ela disse sim. E nós dois nos casamos. E agora temos 2 filhos e temos um terceiro a caminho. E eu acho que vocês perceberam que a Rachel tá grávida agora. Me impressionou muito como o nosso amor cresceu, no sentido de que nos entendemos. E isso me faz amá-lo ainda mais. E aí eu penso em quando formos velhinhos e no quanto isso vai ser especial. Vai. Vai continuar sendo especial, né? É sim. É. Só apaixonados e velhinhos. No final do Alpha, costumamos perguntar algumas coisas para ter um retorno das experiências. Uma das perguntas que fazemos é: você se definiria como cristão no começo do Alpha? Essas são algumas respostas. Sim, mas sem nenhuma experiência real de uma relação com Deus. Mais ou menos. Sem certeza. Um pouquinho. Outra pessoa escreveu: sim, mas pensando bem, é possível que não. Tá bom, me dá isso aqui. Imagina se me perguntassem se eu era casado com a Rachel e a minha resposta fosse sim, mas sem nenhuma experiência real de um relacionamento. Ou mais ou menos. Ou não tenho certeza. Ou talvez. Ou sim, mas pensando bem, possivelmente não. É o seguinte, eu sei que eu sou casado com a Rachel e você sabe quando tem um relacionamento com alguém. E Deus quer que você saiba que se é cristão, você tem um relacionamento com ele. João disse: escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Você pode saber que é cristão, pode saber que você tem fé e pode saber que você tem a vida eterna. Temos boas razões para termos segurança na nossa fé. Sim, com base em fatos, não só em sentimentos. Não é um salto de fé às cegas, é um passo de fé com base em provas. Olha Fantástico! só! Se me perguntar como sei que sou casado, eu poderia mostrar um documento, minha certidão de casamento. Agora, eu sei que não é tão romântico quanto um pôr do sol em Paris, ou um passeio no Sena, ou um almoço na Torre Eiffel. Mas é uma prova tangível de que Rachel e eu somos casados. Se me perguntar como sei que sou cristão, uma das coisas que posso fazer é mostrar o que está escrito na Bíblia. Nossa confiança em nossa relação com Deus se baseia nas promessas inalteráveis que encontramos em Sua palavra. No Novo Testamento, a carta aos Romanos diz: a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Conhecemos Cristo pela Bíblia. É uma das principais formas da nossa fé ser ativada. Há dias em que não sinto necessariamente meu relacionamento com Deus, mas sentimentos mudam rapidamente e tento não deixar que ditem meu nível de fé. Um dos meus versículos favoritos está em Romanos 8, e diz que nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Esta é a promessa de Deus de que o amor dele não muda, não importa o que possamos sentir. Outra promessa está em Apocalipse 3. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Este versículo mostra Jesus batendo a porta de nossas vidas. Adoro que Jesus diga: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Alguém quer dizer você. E depois ele diz: entrarei e cearei com ele.
Comer junto é um sinal de amizade. Ele está dizendo que Deus quer amizade conosco. Sim, repare que ele diz entrarei. Não talvez eu entre, ou vou pensar no caso. Pode ter certeza que se convidar Jesus para a sua vida, ele entrará. E sempre estará com você, agora e pela eternidade. Essa é a promessa dele. Essa é a palavra dele. Falando em comer junto, eu lembrei daqueles crepes. De Paris? Será que a gente pode voltar por lá? Pela porta? Quando a pergunta aparecer, a gente vai. Beleza? A gente vai. Primeiro que eu acho que o cristianismo, desde o princípio, ele foi muito distorcido até os dias de hoje. Eu acho que a palavra cristianismo está muito ligada à religião que é feita pelos humanos. Eu acho que a relação com Deus pode estar ligada não só ao cristianismo, mas com outras religiões. Então, a fé, eu acho que é uma coisa muito maior do que qualquer religião. Olha, o cristianismo hoje em dia, sabe? Eu acho uma das religiões mais sinceras aqui. A gente tem que ter o nosso tempo em nosso íntimo, sabe? A gente não tem que ir numa igreja procurar Deus. Deus tem que estar com você o tempo todo. Ser cristão, em meu ponto de vista, é sofrer pelo amor do evangelho, como todos os profetas que na Bíblia sofreram. Se me perguntasse como sei que eu sou casado, eu poderia olhar minha certidão de casamento, mas também poderia destacar um evento histórico. 4 de julho de 2009. Meu casamento. Foi um ótimo dia, meu amigo. E, se me perguntasse como sei que sou cristão, eu poderia olhar as promessas de Deus na Bíblia e poderia destacar eventos na história. A morte e a ressurreição de Jesus. Romanos 5,8 diz: Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus não esperou que fôssemos pessoas perfeitas. Ele deu o primeiro passo ao iniciar a solução. Através da morte e ressurreição de Jesus, Deus removeu a barreira do pecado que havia entre nós. Ele tornou possível termos um relacionamento com Ele. Algumas pessoas pensam, eu não poderia ser um cristão. Não sou bom o bastante. O cristianismo não é para pessoas como eu. Mas o cristianismo não é para certos tipos de pessoas. O amor de Deus é para todos. Isso quer dizer que você e eu podemos nos aproximar de Deus exatamente como somos. Não se trata do que fazemos, se trata do que Jesus fez por nós na cruz. É por isso que Romanos descreve a salvação como um presente de Deus. Diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, e por isso temos dificuldade de imaginar que um presente tão bom possa ser gratuito. É como se esperássemos uma condição ou algo assim. Ah, oi, Jason. Oi, Ben, quer um sorvete de graça? Não, bom demais pra ser verdade. Mas a vida eterna é mesmo um presente gratuito. É melhor do que qualquer coisa que possamos imaginar, e sem qualquer condição. Mas isso não significa que não haja um custo. Existe um alto custo. Isso custou a vida de Jesus. Ele pagou o preço para termos uma nova vida. Não podemos merecê-la, apenas recebê-la. Ok, vamos analisar 2 palavras: fé e arrependimento. A fé é uma coisa com a qual nos familiarizamos. Exercemos a fé o tempo todo, de formas grandes e pequenas. Seja fé que o motorista de ônibus não vai bater, fé que um amigo vai guardar um segredo, ou até fé na cadeira onde você se senta de que ela te sustentará. Uma ótima descrição da palavra fé é confiança. É confiar em alguém ou algo suficiente para agir com base nessa confiança. É apoiar todo o nosso peso em Jesus e depositar nossa fé nele e no que ele fez por nós na cruz. Essa fé se expressa em nossas vidas de várias maneiras, aprendendo a amá-lo e obedecê-lo. E ao arrependimento. Arrependimento é uma palavra muito forte, mas quando você analisa o significado, ela realmente descreve algo bonito. O arrependimento é uma mudança de pensamento, que leva a uma mudança na vida. É reconhecer as coisas ruins da vida, desviar delas e recorrer a Jesus. É pedir a Deus que nos perdoe pelas coisas ruins que fizemos. Agora, a principal forma de saber que estou casado é por ser algo que eu vivencio todos os dias. Eu não sei apenas que a Rachel me ama pelos votos que trocamos em 2009. Eu vivencio o seu amor todos os dias. E o mesmo se passa em nossa relação com Deus. Vivenciamos nossa relação com Deus através do Espírito Santo. Não podemos ver o Espírito de Deus, mas podemos ver seu impacto em nossa vida. Jesus disse, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Bom, Deus entra em nossas vidas através do seu Espírito Santo e faz morada em nossos corações. Jesus disse que o Espírito Santo é como o vento, que apesar de não podermos ver o vento, sentimos o seu impacto e o seu poder. No ensino fundamental, minha mãe decidiu me mandar para o Canadá para uma educação melhor.
Eu cheguei aqui quando estava na 7ª série. Na 8ª série, um dos meus melhores amigos usava drogas e bebia. Mas naquele verão ele foi para um acampamento da igreja. E sua vida mudou. Ele me contou sobre isso. E eu pensei, talvez eu deva ir à igreja e ver o que a igreja realmente é. Ele me levou para a igreja e foi onde tudo começou. Antes de ser cristão, não tinha ninguém com quem conversar. Eu me sentia vazio, eu sentia medo e frustração o tempo todo. Era como se julgasse as pessoas. Eu era inseguro sobre o que estava acontecendo na minha vida. No ensino médio, eu colocava um capuz, cobria o meu rosto. Era aquele menino no canto e eu tinha pensamentos ruins sobre as pessoas. Tipo, eu não gosto de você, não fale comigo. Vou provocar você e fazer bullying. Era um idiota com os outros. Depois que me tornei cristão, as pessoas me perguntavam, ei, o que aconteceu com você? O que tá havendo? E eu dizia a elas, ei, sou cristão agora. Aquelas coisas acabaram. Mas foi algo gradual. Eu orei. Eu comprei uma Bíblia. Eu a lia. E aos poucos comecei a dar passos para chegar mais e mais e mais perto de Deus. E agora, depois que me tornei um cristão, tem alguém comigo o tempo todo, é o próprio Deus. Ele realmente tem me ajudado em certas situações. Quando estou desesperado, quando estou frustrado, ou triste, ou com raiva, começo a orar, começo a falar com Ele. Ter Deus comigo é tipo, dá uma calma e é incrível. Tá sempre do meu lado. Eu sou o que tá nadando, o que tá tranquilo, tá feliz. O carinha que tá sentado olhando pra piscina. Eu acho que muitas vezes isso pode causar a questão do fanatismo e tudo mais. Não leva, na minha opinião, na minha concepção, por um lado muito bom. O que tá nadando. Porque eu, assim, trabalho bastante a espiritualidade. Eu acho que eu estaria me afogando. Porque sempre fui cristão assim, sabe? Desde criança, tocava na igreja, mas a partir do momento, quando fiz 17, 18 anos, acabei me afastando, sabe? Bom, eu acho que eu me identificaria com esses dois homens que estão olhando a piscina, porque eles são mais espectadores. As 3 meninas nadando, porque ele não está somente lendo. A caligrafia mostra como se ele tivesse somente ligado naquilo, mas o olho dele está pegando a visão de tudo. Eu me identifico com esse rapaz que está sobre a cadeira com o jornal na mão. Primeira João capítulo 3 diz isto: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. Deus é um Pai perfeito. Ele nos ama mais do que poderíamos imaginar. Deus sabe tudo sobre você, o bom e o mal, e ainda assim Ele te ama. Quer dizer que aquele que te conhece melhor é quem te ama mais. Eu cresci num bairro predominantemente latino, cheio de gangues, que tinha muita violência, uma vida difícil, mas havia muitas famílias jovens e, sabe, pessoas que tentavam fazer o melhor que podiam. Foi mais ou menos na mesma época que me apaixonei pelo hip hop. Ele canta muito, sabe? E eu não me sentia muito atraído pela vida das gangues que me rodeavam, você entendeu? Eu me apaixonei pelo tipo de hip hop que falava do conhecimento do ser, que ajudava a comunidade e é realmente uma força positiva na cultura. Então, esse é o tipo de hip hop pelo qual eu me apaixonei. Meus pais se converteram quando eu estava no ensino fundamental e eu acho que em algum momento do ensino médio eu me converti. Eu me lembro que o nosso professor do 5º e do 6º ano era da escola dominical e falava sobre o evangelho. Parecia que o cara lia minha correspondência, sabe? Deus como pai, para quem vem de uma vida como a minha, é como uma grande pedra na estrada às vezes. Primeiro sendo pai e depois também minha experiência com o meu próprio pai e... o termo carrega muita bagagem. Eu acho que houve uma época em que eu realmente tive que tomar uma decisão consciente de informar meu ser e confiar nas escrituras para minha identidade. Mas eu acho que, de muitas maneiras, pelo menos na minha história, Deus, como pai, me deu uma coisa, talvez isso soe um pouco egoísta, mas é tangível, uma coisa para se orgulhar, uma coisa para olhar para trás e dizer, mas esse é quem eu sou. Eu acho que a paixão e o conhecimento pessoal e o relacionamento com ele meio que vem do fato de que
mesmo nessa posição de um tipo de governante global e universal, ele ainda tirou um tempo para se inclinar e me identificar especificamente. E isso me dá um sentimento de filiação, de pertencimento e família também. Então, viva essa liberdade, viva essa bondade. Eu odiaria que minha filha pensasse que se ela fosse mal numa prova na escola, ou a mandassem para a sala do diretor, ou sei lá, que ela é menos minha filha, ou que eu tô tão desapontado que ela não faz mais parte da minha família, sabe? Isso é ridículo. Você é minha filha. Eu te amo incondicionalmente. Você me entende? Você me pertence. Agora, a partir desse ponto, podemos trabalhar. Você tá me entendendo? Tomar as decisões melhores, mas isso não muda o seu status comigo. Sabe como é que é? E eu acho que devemos ter isso bem claro em mente. Essas coisas não mudam nosso status com o pai. Tipo, você é bom. Você é amado. Sempre é amado. Não há quantidade de erros que possam mudar isso. Em Efésios, Paulo ora: possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Deus quer que saiba que você é filho dele, que você é amado, que você tem um relacionamento com ele. Se você não tem certeza desse relacionamento e gostaria de ter, queremos lhe dar uma oportunidade para orar. Se você não se sente pronto para fazer isso, não tem problema, mas nós queremos te dar a chance. Vamos fazer o seguinte: eu farei uma oração simples e você poderá orar silenciosamente em seu coração. Oremos. Pai Celestial, obrigado por me amar tanto. Obrigado, Jesus, por ter morrido por mim para que eu pudesse ser perdoado. Recebo o seu perdão e aceito o convite para ter um relacionamento contigo. Eu renuncio às coisas ruins da minha vida e deposito minha fé em ti. Peço que encha meu coração com o teu Espírito Santo. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer por você ter ficado conosco até agora no Alpha. Se você é como eu, certamente ainda tem muitas perguntas. E tudo bem, porque ainda temos muitas sessões pela frente. Opa, agora sim.